Obrigado por atender ao chamado do Senhor. É um chamado para fazer parte da intercessão, um chamado para ser um participante, pela oração e também por estarmos juntos em um só pensamento, em um só acordo. Nós estamos participando da obra de Deus. Nós não somos capazes de fazer nada. A obra de Deus, o plano é de Deus, mas nós fomos chamados para fazer parte, e não só para ser um participante eventual, mas nós somos chamados para sermos engajados, para sermos participantes efetivos daquilo que o Senhor quer fazer. Na nossa última reunião, no mês passado, eu li alguns textos e enfatizei o quanto nós dependemos do Espírito de Deus, de como nós dependemos de Deus, que essas reuniões mensais, elas são uma oportunidade para concordarmos em oração, mas são também uma escola de oração, né? Devemos aproveitar esses momentos para aprender a orar, para o Espírito Santo nos ensinar através da palavra que é dada, através de outras pessoas que oram. Juntos nós aprendemos, na presença de Deus, nós aprendemos a orar de acordo com a vontade de Deus. E eu estava pensando assim hoje como são dois aspectos. Nós dependemos cada momento, ninguém sabe, ninguém é perito, ninguém sabe exatamente como orar, porque nós temos que sempre depender de Deus, sempre alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Então a gente sempre chega diante de Deus com uma atitude de criança, uma atitude de não saber e de querer aprender de Deus. Por outro lado, andar com Deus, aprender, estar sempre com Deus, estar comprometido com oração, estar comprometido na sua cidade com o grupo de oração, você sozinho, você com sua família, você com dois ou três, está sempre em oração, há uma aprendizagem. Eu lembrei de um versículo que pode não parecer ter muito a ver com oração, Salmo 144, versículo 1, que diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Esse salmo consta aqui que foi escrito por Davi. Davi era um guerreiro, era uma pessoa que tinha muita prática com a guerra. Nós estamos numa guerra, mas uma guerra diferente. Nós estamos numa guerra espiritual. Efésios 6 nos ensina que nós não lutamos com armas carnais. Segundo os Coríntios 10, também fala que nossas armas não são carnais. Então, esse versículo, Salmo 144, fala que Deus treina as nossas mãos para a guerra e os dedos para a batalha, e os nossos dedos para a guerra. Então, eu queria encorajar, eu queria falar o quanto que é importante ter essas duas coisas em mente, a dependência cada dia. Eu chego aqui hoje como uma criança, eu falo, Senhor, eu não sei como orar. Ao mesmo tempo, Deus tem ensinado. Então, nós temos esse equilíbrio entre dois aspectos: a vida de oração, a experiência com oração, nos ensina, e Deus nos ensina, Ele ensina nossas mãos para esse tipo de batalha espiritual. Não é agora exatamente com as mãos, é com nossa boca, com nosso espírito, com nosso coração dedicado a Deus. Então, que essa reunião mensal, eu queria encorajar todos vocês, se vocês estiverem orando com outras pessoas, eu sei que nem sempre as pessoas têm um horário disponível no sábado de manhã, mas estejamos juntos aqui nessa reunião mensal, não só para concordar em oração, para ouvir o encorajamento, para participar desses momentos juntos, mas também para aprender. Nós aprendemos a orar, nós aprendemos a estar em harmonia com outros irmãos. É como jogadores de futebol que fazem parte de um time.
Cada jogador pode ser um craque, pode ser um jogador exímio, mas eles precisam treinar juntos. Se o time não estiver entrosado, não estiver sabendo como passar a bola para quem tem capacidade de fazer isso, aquilo, o time, o conjunto não vai ter eficácia. Então, nós aqui, como equipe de oração, nós não somos chamados para orar sozinhos. Não precisa ter uma oração eloquente ou ser muito capaz de usar palavras. Isso não impressiona Deus, isso não traz eficácia. É orar de acordo com o desejo de Deus, é ter um coração pronto para concordar com os propósitos de Deus. Eu queria gastar um tempinho agora falando sobre os nossos alvos. Não são só esses, isso não é, nunca é uma coisa que limita só isso, mas ajuda a saber como orar. Nós temos como PJC2, como nós estamos buscando entrar, assim, fazer parte desse propósito de Deus de buscar o novo homem. O novo homem, segundo Efésios 2,15, o novo homem, já temos isso. Jesus alcançou isso, Jesus abriu o caminho para o novo homem, mas não se tornou uma plena realidade. Esse primeiro pedido, dentro da situação que nós estamos vivendo no mundo, com Israel e tudo, é um pedido assim que envolve várias coisas para proteção, presença de Deus, graça especial para judeus messiânicos e para todos os judeus, toda a população de Israel, não só judeus, tem árabes, tem pessoas de outras nacionalidades. No ataque de 7 de outubro, muitos árabes foram mortos também, não só judeus, foram mortos filipinos, pessoas de outras nacionalidades que estavam naquele lugar. Então, por proteção, presença de Deus, graça especial, eu coloquei judeus messiânicos porque nosso encargo especial é em favor do corpo do Messias, em favor daqueles que conhecem a Jesus, mas sempre tendo como alvo que nós possamos ser uma luz para os outros. Então, que Deus abençoe, que Deus dê proteção, que Deus coloquei não só proteção, porque no próprio dia 7 de outubro, muitos foram mortos. Deus é capaz de proteger, mas Deus também permite tribulações, permite situações trágicas, porque Ele está produzindo, ele tem um caminho, tem um propósito maior do que aquele que nós conhecemos. Nós, como TJC2, nós oramos por Israel, nós oramos por nossos irmãos messiânicos. A partir de segunda-feira à noite começa a celebração da Páscoa, que eles têm uma data diferente. Na verdade, a data do povo de Israel é que é a data certa, né? A data que nós, cristãos, já celebramos da Páscoa é uma data que foi introduzida depois, mas a data vamos dizer assim, correta da Páscoa é essa da semana que vem. É um momento muito apropriado, muito propício, né, para que Deus se revele àqueles que ainda não o conhecem. Então, que Deus abençoe essas celebrações lá em Israel e no mundo inteiro, onde tem judeus messiânicos ou não, que haja a presença de Deus, que Deus visite o povo de Israel. Dentro desse pedido, também nós incluímos sempre um pedido pela libertação dos reféns que ainda estão no poder do Hamas e pedindo pela misericórdia de Deus que liberte esses reféns. E também nós oramos que haja um posicionamento. Nós sabemos que o mundo em geral, vai ser cada vez mais contra os propósitos de Deus, mais contra a nação de Israel, vai ter mais e mais antissemitismo. Nosso desejo que venha o reino de Deus, em que tudo isso aí vai mudar para sempre, mas, por enquanto, isso é a condição do mundo. Nós temos
guerras, nós temos doenças, nós temos racismo, nós temos manifestações totalmente contra o povo judeu e outras mais situações. Então, nossa oração é que Deus fortaleça a igreja, que Deus fortaleça, que haja um testemunho, que haja uma manifestação do jeito que Deus quer para que seja realmente uma luz para o mundo. Então, tem várias coisas que podem ser incluídas nesse primeiro pedido, né? E eu coloquei uma referência aqui, que é Hebreus 13:3. A carta aos Hebreus foi escrita numa época de perseguição. A perseguição naquela época tinha muita gente que estava perdendo os bens, perdendo as propriedades, e tinha pessoas que estavam nas prisões por causa da sua fé. E esse texto, eu gosto muito desse versículo, em Hebreus 13, porque ele fala para a gente orar pelos que estão presos, como se nós também estivéssemos presos. Nós oramos como se nós estivéssemos na pele deles, como se a gente estivesse sentindo. Então, esse texto é muito importante para a gente aprender como orar, né? Porque a oração é uma identificação com as pessoas que estão passando por essas situações. Eu quero lembrar que nós, como TJC2 e como o povo de Deus, como aqueles que fazem parte do corpo do Messias, do povo de Deus, nossa oração nós entendemos que Deus tem um propósito para Israel, Deus tem um propósito para alcançar o povo judeu, Deus tem uma contribuição importante para os judeus que estão reconhecendo o Messias, estão sendo enxertados novamente junto conosco, mas a nossa oração sempre visa algo maior, que é o novo homem, a unidade de todos e a volta de Jesus. Queremos a revelação do Messias ao seu povo. Nós queremos que o Messias volte, o rei volte, né? Então vamos sempre lembrar do nosso propósito maior quando nós estamos orando. É que haja um crescimento, um aprofundamento dos laços de unidade, cooperação entre representantes das igrejas cristãs e os judeus messiânicos no Brasil. Temos realmente que o novo homem seja formado através de amizades, de ligações, que não dependem da gente concordar com tudo. A unidade não é baseado assim em ter todas as mesmas doutrinas, pensar tudo igual, mas é estar unidos pelo sangue de Yeshua, do Cordeiro. Número 3, especialmente, nós queremos também orar para que todas as barreiras entre judeus messiânicos sejam quebradas, né? Que haja uma abertura, que haja uma aceitação, assim como precisa ter entre os cristãos. Quantas divisões entre nós cristãos? Mas isso também existe entre os judeus. Então, quando nós falamos do novo homem, nós estamos falando de quebrar todas as barreiras entre judeus e gentios, entre judeus e judeus, entre gentios ou cristãos em cristãos. Então, tem muitas e muitas barreiras, né? Então, vamos continuar orando para que haja uma verdadeira unidade. Número 4, nós estamos começando, nós queremos encorajar, estimular a formação de grupos de oração, e agora nós estamos falando assim até de algo que é um pouco além de um grupo de oração. Com a graça de Deus, nós vamos começar em Valinhos, com Luiz Montanini, é um núcleo de estudo e oração, porque nós queremos que, além de orar juntos, que nós possamos compartilhar a palavra juntos, presencialmente, num grupo relativamente pequeno, e caminhando mais para saber exatamente como Deus quer que a gente promova unidade, para que a gente haja, tenha ação para a formação do novo homem. Então, vamos orar por esse núcleo que vai começar em Valinhos, mas que haja outros núcleos começando, pode até ser usando o grupo de oração que já existe ou formando outros, mas que Deus levante
grupos de oração. Nós sabemos que tem uma comunidade em Foz do Iguaçu, que dentro da comunidade lá estão se dedicando à oração, a estudo, e que isso possa ir se multiplicando, que Deus aumente cada vez mais. Nós queremos ter mais notícias e mais interação, mais fortalecimento desses núcleos no Brasil. Número 5, nós queríamos focar bastante também no levantamento de uma nova geração. Vamos orar para que Deus desperte pessoas com iniciativa, com visão, com desejo de dedicar suas vidas para isso, né? Nós temos um desejo de ver essa geração mais jovem atuando mais. E, finalmente, nós estamos já orando em favor de uma conferência que nós vamos ter em novembro deste ano. É com grande alegria que nós trazemos essa notícia para vocês, né? A última conferência que nós tivemos aí, ela foi em 2002, no mês de agosto, e se vocês se lembram aí, ela foi pela internet, foi bem curtinha, né? Das 10 da manhã, 10h30, até 1 da tarde. Agora, para esse ano, nós temos aí, então, a liberação e o trabalho iniciado, né? Com a liderança, para termos aí o nosso encontro nacional, que vai ser em novembro, e ele vai do dia 8 de novembro até o dia 10 de novembro. Vai ser realizado lá em Sorocaba. Alguns já conhecem aí o SEVA, né, o Centro de Eventos Vale da Águia, que fica ali no bairro de Brigadeiro Tobias, em Sorocaba. Então, nesse local, nós vamos estar nos reunindo esses dias com oração, com estudo, e vamos ver o que Deus prepara para nós nesses dias. Nós estamos bem no início, já temos a data e local, estamos agora com uma equipe trabalhando a estruturação disso, e nós iniciamos então essa semana a estruturação do que vai ser esse encontro. E por que nós já estamos antecipando isso para vocês? Por duas razões. Primeira, porque nós temos que, como o Cristo nos trouxe aí, nos juntarmos e colocarmos diante de Deus o que Deus tem para esses dias e como Ele quer operar, que Ele prepare todas essas coisas. Então, isso vai demandar a nossa junção de oração para que Deus prepare todo esse processo. E segundo, para que vocês comecem aí a colocar isso na agenda de vocês, para estarem lá, para multiplicar essa informação e nós garantirmos o público necessário para que estejam lá. O SEVA, ele tem capacidade para mais ou menos aí 150 pessoas, então as vagas elas vão ser limitadas. Todo o processo de comunicação, inscrição, pagamento, organização, vai ser feito também por meio do site que nós temos, né, o tjc2.org.br, e as informações, então, e detalhes vocês vão estar recebendo por ali. Eu sei que hoje as pessoas dependem, às vezes, mais de avisos pelo WhatsApp, coisas assim, mas esse site, graças a Deus, Deus nos deu pessoas para ajudar a atualizar. O site está sendo atualizado continuamente, então, por favor, acessem o site, você vai encontrar não só informações sobre a conferência, mas agenda, várias outras coisas vocês vão encontrar no site. Nós estamos, orem conosco, né? Nós podemos orar hoje, mas continuem orando. Nós estamos em contato com um irmão muito precioso, que é da Eslováquia, na Europa. Nós não sabemos ainda, ele não deu resposta, mas fizemos um convite para ele estar conosco nessa conferência. Então, estamos esperando a direção de Deus, né? Para que Deus nos dê as pessoas certas, estamos orando para que Deus traga, assim, várias pessoas, as pessoas certas que vão participar e também as pessoas que vão ministrar, né? Queremos ter, pelo menos em algum momento, os irmãos messiânicos de São Paulo para poder também interagir conosco. Queremos enfatizar algumas experiências práticas em oração nesse encontro. Então, estamos orando sobre esses aspectos. Então, vamos colocar diante de Deus, porque é uma oportunidade realmente de estarmos juntos, de fortalecer essa visão e de estar avançando aqui conforme Deus desejar.
Mas nossa próxima reunião rumo ao novo homem, que é na primeira segunda-feira do mês, então no mês de maio, vai ser dia 6 de maio, né? Nós sempre começamos às 20 horas e Deus foi muito gracioso conosco. Eu conheci em Israel um irmão, um pastor palestino, um pastor árabe palestino em Jerusalém. Ele é pastor de uma congregação. Ele é muito unido com o irmão Asher e outros irmãos messiânicos em Israel, mas é um irmão árabe, é um irmão palestino, e ele vai falar conosco, pela graça de Deus, nesse dia 6 de maio. Então, eu acho que isso vai ser muito providencial, muito importante, porque o novo homem tem judeus, tem cristãos, tem árabes, tem pessoas de diversas nacionalidades, de diversas ênfases, e Deus tem feito uma coisa, esse irmão é muito precioso,